versículo 24. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Então, eu entendo que esse rico é no sentido de ter um coração cheio de amor, né? Amor para com todos, até para com os nossos inimigos, né? Fazer o bem para todos, inclusive para aqueles que nos odeiam, orar por todos, inclusive para todos, aqueles que falam mal de nós, né? Não julgar ninguém e ouvir a palavra de Deus e praticá-la, né? Eu entendi dessa forma. E por que será que Jesus falou ai? Será que é porque se não, Não, assim, quando Jesus falava falando do tem rico, que ser? a primeira parte que ele estava falando dos felizes, né? Felizes vocês, os pobres, pois vocês pertencem ao reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome. E quando Jesus fala ai, e não esse ai não tem somente aqui, tem várias partes da Bíblia que tem esse ai. É o ai de ai mesmo, de doer. E tudo que você falou é verdade. Quem é rico de amor, de compaixão, de fazer o bem, essas pessoas vão receber a consolação delas, por mais que às vezes a gente não receba aqui nessa terra, mas a gente tem uma recompensa, uma consolação certa. Aqui ele estava falando das São os pessoas. galardões também, né? Exatamente. Essa consolação, essa recompensa é o nosso galardão, né? Aqui ele estava falando das pessoas que se achavam ricas, mas assim, já estavam cheias, que já tinham o suficiente, que não precisavam de mais nada. Então ele está falando assim, ai de vocês que agora vocês têm todo o conforto, toda a bajulação, toda a admiração das pessoas, porque isso vai durar só aqui. Na eternidade não é isso, não é essa riqueza, não é esse reconhecimento que vai te sustentar, mas é um espírito humilde. Então, nesse texto, quando ele fala ai, ele está falando de ai, é de tipo, coitado de vocês. Por isso que é bom falar, porque às vezes a gente entende, né? Mas aqui ele está falando isso. Isso não anula tudo que você falou, porque Jesus também falava isso, né? Tudo isso é verdade. Só que nesse texto ele está falando das pessoas que têm fartura, que agora riem, que vivem uma vida tranquila para esse mundo, porque elas já receberam a recompensa delas. Vamos dizer assim, elas não têm dívida nenhuma, elas já viveram bem o suficiente. Quando a gente for ler a parábola do rico e do Lázaro, a gente vai ver isso, que Jesus fala para o rico assim, fala assim, não, quando você estava lá na terra, você já recebeu tudo, enquanto Lázaro passava necessidade. Então... Ô, Nath, mas eu acho que aí também é a questão da soberba, porque assim, sim, as pessoas que são ricas e elas têm um coração humilde, elas são servas, elas são pessoas que reconhecem a posição de servo, elas não têm problema nenhum com a riqueza delas. A riqueza delas é bênção, porque pode tomar elas plantaram aquilo. Exatamente, porque a partir do momento que a riqueza toma conta, que aí a gente conhece N pessoas que são assim, ficaram ricas, aí deixam de falar com os amigos, passam a frequentar outros tipos de lugares, deixa de abençoar as pessoas que abençoavam antes, deixa de fazer questão de pessoas que são mais humildes para ficar só com pessoas mais próximas dela. Ou seja, para elas a riqueza é suficiente, eles não precisam de mais nada. Aquilo ali tomou conta do coração deles como se fosse Deus que estivesse enchendo o coração deles, mas é a riqueza. Que é a mesma coisa quando fala lá daquele daquele que o dinheiro for a raiz de todo mal, né? Quando fala que o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz do mal, é o amor ao dinheiro. Porque se o amor... Oh, abençoado.
Ela tá dirigindo, gente. Tô variar, né? Mas ela tá no Aí, Viva Voz, gente. Do carro. exatamente. Ela não Exatamente. está no telefone. Eu sou uma pessoa que estou ligada aqui. Mas ela falou, e aí eu fiquei pensando aqui, porque quando você tem amor ao dinheiro e ele que te guia, ele atrapalha o resto da sua vida em tudo, na sua família, na sua convivência, no seu trabalho, porque a pessoa vê que você está olhando para a cifra e você esquece de todo mundo, você meio que anula as outras coisas porque você é acima delas monetariamente. E isso é É uma o seu coisa que faz mal foco, pra né? caramba, né? Exatamente. Muda totalmente, porque ela Como não tem discernimento que aquilo ali é uma coisa que veio para somar, não para dominar a vida dela. não é o É Senhor, não igual pode aquele ser o jovem rico, Senhor. você falou a questão do jovem rico. O negócio do jovem rico não era ele ficar pobre, dar tudo que ele tinha, era ele desespor, falar, não, Deus, isso aqui para mim não tem valor nenhum, o meu valor é estar com o Senhor, na presença do Senhor e na eternidade. Só que ele não foi isso, ele ficou tão apegado aqui que ele falou, não, mas espera aí, eu tenho coisa demais, Ele ficou eu não muito posso triste, né? desfazer. Exatamente, porque aquilo estava dominando o coração dele. Exatamente. Mas foi o que a gente falou semana passada, tanto no capítulo 6, quando fala dessas bênçãos e dos ais, quando Jesus leu lá Isaías e falou que o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cegos, os pobres, existe sim um fundamento real, que a gente está falando de riqueza, de dinheiro mesmo, que a gente está falando de doença física, mas existe um fundamento espiritual, que é esse, a soberba. E para você ser soberbo, para você ser orgulhoso, você não precisa ter tudo, você não precisa ser rico, mas você se sente abastado, você se sente suficiente. E isso não depende de dinheiro. Uma coisa que a gente falava aqui em casa era muito engraçada, que das pessoas mais prósperas que a gente já conheceu, era das pessoas que ganhavam um salário menor que a gente conhecia. E das pessoas mais humildes que a gente conheceu, era das pessoas que tinham maior salário que das pessoas que a gente convivia. Então, não é uma questão só de ser rico, né? De ter dinheiro ou posição social. É o coração. E a gente vai ver nas palavras de Jesus o tempo todo que, na verdade, o que importa para ele é o coração. É claro que quando as pessoas vão vivendo num meio em que elas não têm, vamos colocar assim, tem dinheiro, tem status, são muletas em que é muito fácil da gente se apoiar. E às vezes quem não tem nada, não tem mais o que recorrer. A gente vai ver hoje da mulher do fluxo de sangue, né? Ela tinha gastado já tudo, ela tinha gastado de todos os médicos, ela não tinha mais nada para fazer. Jesus era o último recurso dela. Mas isso não quer dizer que é até um paralelo que a gente vai fazer com relação a isso, né? Que a filha de Jairo estava lá esperando por Jesus. A filha dele estava doente, ele já foi atrás de Jesus. A outra mulher, ela já não tinha mais recursos. Ela foi atrás de Jesus e ela não tinha mais o que fazer. Independente de quem seja, Deus está procurando esse coração disponível e cheio de fé para depender dele e de mais nada. Amém? Obrigada, Sandra. Obrigada, tia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém? Então vamos começar? Vocês leram? Ficaram dúvidas? Agora a gente vai chegando nos pontos assim que às vezes podem dar algum questionamento. Mas a gente vai comentando e se tiver algum ponto que ficou dúvida ou que ficou alguma coisa que eu não falei ou que vocês queiram falar, por favor, contribuam, tá bom? Então, a gente começa o capítulo 7 falando de um centurião. Lembra que essa história é muito parecida com aquela lá de João? Só que é diferente. Na verdade, aquele lá também era um centurião, só que a forma como essa história aconteceu é diferente. Então, levo a crer que foram 2 episódios diferentes que aconteceram. O que era um centurião? Ele era um servo de Roma, uma pessoa designada por Roma, para chefiar uma centúria. Centúria era uma quantidade de 100 soldados. Então, ele era uma pessoa relevante dentro daquele contexto ali. Ele estava chefiando uma quantidade de soldados
Para quê? O tempo todo a gente vai ter que lembrar o contexto em que Jesus estava inserido. Ele estava dentro de um país, vamos colocar assim, né, de um povo que estava subjugado por um outro povo que estava dominando. Então, apesar deles não serem escravizados, eles eram totalmente dominados e controlados. Eles não eram escravizados num contexto de ter que trabalhar forçado e não ter direito a nada. Eles tinham os direitos dele, mas eles, por exemplo, estavam debaixo de regras que vinham de Roma. Eles não tinham autonomia. Então, eles tinham que pagar impostos caríssimos para Roma. Era uma imposição. A forma como eles se reuniam, o que eles faziam, eles tinham que pedir uma certa autorização. Se chegasse um oficial romano e impedisse alguma coisa, eles tinham que se submeter àquilo porque eles estavam subjugados. Então, esse homem era alguém que podia ser considerado como inimigo. Só que, na verdade, ele tinha um bom relacionamento com os judeus, né? Eles falam aqui que ele era um homem bom, os religiosos que foram falar com Jesus, né? Que ele era um homem bom e que ele tinha ajudado a construir a sinagoga lá de Cafarnaum. Ele era um centurião lá de Cafarnaum. E o que eu aprendo com isso? Que a gente deve cultivar bons relacionamentos, independente do contexto que a gente está inserido. É sempre bom você deixar uma marca boa, seja no seu trabalho, na sua família, no seu prédio, entendeu? Porque a gente nunca sabe como é que vai ser amanhã. E, de repente, você vai precisar dessas pessoas. Mas não cultive bom relacionamento, ou seja, uma boa pessoa, com essas intenções. Mas lembre-se disso. Porque lá na frente você pode precisar dessas pessoas. E essas pessoas podem ser usadas para te ajudar. Então, o que aconteceu? O fato dele ter... eu acredito que ele não fez com essas intenções. Até porque o povo judeu não tinha tanta coisa para oferecer para os romanos em relações assim terrenas, né? Vamos colocar. Mas ele era uma pessoa boa. E o fato de ele ter esse bom relacionamento com eles fez com que esse povo fosse até Jesus e intercedesse por ele. Fala que eles imploravam, suplicavam-lhe com insistência, lá no versículo 4. Esse homem merece que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então, vamos lembrar de cultivar bons relacionamentos. Quando você deixar uma rusga, uma situação mal resolvida, tente resolver. Não pense assim, nunca mais vou ver, não preciso dele, não preciso... Não é isso que Deus quer, não é essa marca que Deus quer de nós, né? Ele tinha um cargo muito importante, além dele ser de um povo que estava superior ao povo judeu, ele ainda tinha um cargo muito importante ali dentro. E mesmo assim, ele não se julgou digno de encontrar com Jesus. Ele reconheceu a autoridade espiritual que Jesus tinha. Se a gente for olhar para Jesus humanamente, ele não tinha status, ele não tinha posição, humanamente falando. Porque ele não era formado fariseu, dos mestres da lei, aqueles que tinham cargo dentro das sinagogas, dentro do templo. Ele não tinha cargo político, ele não tinha cargo administrativo, não tinha nada disso. E esse homem tinha um reconhecimento absurdo, mas mesmo assim ele reconheceu que dentro do que Jesus operava, ele era infinitamente menor, ele não era nem digno de receber Jesus na casa dele. Então, para a gente lembrar de não nivelar as pessoas pelo status terreno que elas têm, pelo dinheiro que elas têm, pelo lugar onde elas moram, pela família de onde elas vieram, porque no reino de Deus não é isso que importa. Não é isso que traz autoridade, não é isso que traz recomendação, vamos colocar assim. Né? A nossa recomendação está nos nossos frutos, nas palavras que a gente diz, nas ações que a gente tem, muito mais do que a nossa origem. Então, não se apegue a isso e também não nivele as pessoas dessa forma. Ele reconheceu tanto a autoridade de Jesus que sabia que apenas uma ordem da boca de Jesus era suficiente para repreender aquela enfermidade. O que mais foi admirado nesse homem foi porque ele teve um reconhecimento do mundo espiritual. Ele entendeu o poder, a autoridade espiritual que Jesus tinha de repreender as enfermidades, de repreender os demônios. Ele falou, olha, eu também tenho pessoas que são sujeitas a mim. Ele tinha pelo menos 100 soldados que estavam debaixo da estrutura dele. Ele falou, é só eu falar
Eu posso até mandar um recado, vai lá, faz isso, e eles fazem. Então, não precisa na minha casa, apenas uma palavra e meu servo vai ficar curado. E Jesus falou, Jesus ordenou, e na mesma hora, depois eles reconheceram que na mesma hora, aquele homem tinha sido curado. O mundo espiritual, ele não é limitado pelo que limita o mundo natural. No mundo natural, a gente precisa de coisas palpáveis. O mundo espiritual não é limitado por isso. E tanto de forma... Bom, o mundo espiritual, ele é dominado tanto por anjos, quanto por demônios, tanto por Deus, quanto por Satanás. Então, essa realidade espiritual, ela é muitas vezes mais real do que aquilo que a gente consegue tocar. E a gente precisa crer nessa autoridade. Uma vez eu vivi uma experiência que foi muito real, assim. Eu estava na igreja e no momento, no final, lá orando pelas pessoas, algumas pessoas caem no poder do Espírito Santo e tudo. E, na verdade, era um momento desses, né? Que estavam orando pelas pessoas e as pessoas estavam caindo. Só que uma das meninas caiu, e na época a gente acompanhava os adolescentes, né? E era uma das meninas que a gente acompanhava. E teve uma menina que caiu e eu fiquei olhando e achando muito estranho. Meu espírito ficou muito inquieto com aquela situação. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Só que assim, eu morrendo de medo de ir lá repreender o demônio e não era demônio, era o Espírito Santo. Imagina a situação, né? Ela sai dela e é o Espírito Santo, né? E aí você fica naquele... Só que o meu espírito estava inquieto. Eu estava assim, gente, não tá certo. E assim, eu estava num canto da igreja e essa menina estava lá do outro canto. E eu comecei a observar ela de longe. E aí eu comecei a repreender falando muito baixo. Mas eu comecei a repreender aquele espírito e veio até o discernimento de que tipo de espírito era. Quando eu falei, repreendi na hora, orei repreendendo, essa menina deu um berro do outro lado da igreja. Para a gente entender que o mundo espiritual, ele é muito real e ele não é limitado. Enfim, eu sei que eu fiquei orando e fiquei orando um monte para ter certeza se era mesmo. E aí essa menina começou a rastejar pela igreja, assim, como se fosse uma cobra mesmo. Começou a fazer assim o corpo dela. Aí eu não tive dúvida, né? Aí eu fui lá, aí botei a mão na cabeça dela, repreendi e tudo. Aí depois os pastores vieram e terminaram de assumir o negócio, né? Mas é uma experiência, assim, muito concreta de que eu não necessariamente eu tenho que ir lá falar, eu tenho que ir lá fazer. Eu posso orar para uma pessoa na China e declarar a cura sobre ele. O mundo espiritual, ele se move de forma diferente do que a gente vê, do que a gente toca. E a gente tem que compreender isso. Jesus estava mostrando mais uma vez que a fé não era uma exclusividade de Israel. Ele estava falando de um homem que era um gentio, que não era desse povo escolhido de Deus, mas que ele tinha tido mais fé do que qualquer pessoa que Jesus já tinha escolhido, já tinha visto em Israel. E o que aconteceu? O que a gente aprende também nesse texto? Que a palavra tem poder. É a palavra dita. A Bíblia fala que quando a gente crê com o coração e confessa com a boca, esse negócio de mentalizar, não, no meu coração e tudo, isso faz parte. Mas o poder da palavra é algo real, é algo quase que físico, que acontece, que é manifesto. É a expressão da nossa fé, ela tem que ser dita. E Jesus falou, e quando Jesus liberou a palavra, aquele homem foi curado. Você já deve ter ouvido falar sobre toda aquela onda que teve uma época aí do segredo. Eu nunca li. Sim. Nunca li, não vi, tinha um filme também, eu não vi, mas eu sei que se tratava disso, né, do poder das palavras, e tudo isso a Bíblia ensina pra gente e demonstra isso de uma forma bem clara, que a palavra tem poder de realizar. Lá no início de João, lembra que a gente estudou que Jesus é a palavra, que Jesus é o verbo? Jesus é a palavra que fez com que Deus tornasse real tudo aquilo que ele queria. Então, Deus disse, haja luz. Jesus é esse poder. E essa palavra tem que ser liberada da nossa boca. Então, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque se a palavra tem poder para liberar bênção, a palavra também tem poder para liberar maldições. Então, muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Jesus falou e a enfermidade deixou aquele homem. E aí, Jesus segue para Naim. A gente vai ficar agora cheio de histórias mais curtinhas, né? Jesus segue para Naim.
deixa eu ver se eu tinha separado algumas coisas para mostrar. Lembra que semana passada a gente falou sobre a região da Galileia, que não era uma cidade? Então, Naim ficava nessa região também. Era uma cidade que ficava na região da Galileia. Ali bem pertinho de Nazaré, de Cafarnaum, era tudo ali naquela região. As pessoas elas eram enterradas fora da cidade, porque não fazia parte dos rituais de purificação, né? Se você tocasse numa pessoa morta, você ficava impuro. Então, eu não salvei aqui não, estava procurando as imagens aqui, não salvei. Então, Jesus foi crucificado fora da cidade, foi enterrado fora da cidade, todas as pessoas eram enterradas fora da cidade. Inclusive, a gente vai ver que os cemitérios também ficavam fora dos portões da cidade, porque era uma coisa impura. Só um minutinho, gente. Participações especiais. Então, as pessoas estavam saindo da cidade para enterrar aquele jovem. E Jesus estava chegando na cidade. Então, eles se encontraram bem na frente, bem de cara, né? Bem na porta da cidade. Então, essa mulher, ela era viúva, quer dizer que ela já tinha perdido o marido dela, né? Uma fonte de sustento e de segurança. E ela tinha um filho único. Ela acabou de perder o único filho que ela tinha, então ela estava completamente desamparada, tanto emocionalmente como financeiramente, porque uma mulher sozinha não tinha como se sustentar. Então, essa mulher devia estar desolada, porque ela tinha perdido não só a família dela, mas também toda a projeção dela de futuro, do que ela faria no futuro. Ela estava sozinha. E Jesus se move de uma compaixão por ela. Jesus vê e se move. Eu não lembro se a gente já comentou sobre compaixão, mas o significado de compaixão é quando você se coloca no lugar do outro. É quando você sente a dor do outro. Não é só, ai, que pena, tadinha, não queria estar no seu lugar. É justamente o contrário. Nossa, eu consigo sentir a sua dor, eu consigo sentir a sua tristeza. E Jesus teve esse sentimento de compaixão, ele se colocou no lugar daquela mulher. E a compaixão, gente, ela sempre vai nos mover a fazer algo. A compaixão não deixa a gente parado, olhando e só com pena. Coitadinha de você, a gente vira e vai comer. Uma vez eu ouvi um pastor falando que ele estava almoçando e vendo aqueles jornais sanguíneos, sanguinários. E diz que mostrou lá no jornal, na hora. Gente, eu escutei isso, eu era criança. E mostrou lá na hora no jornal que um motoqueiro tinha sido atropelado. E aí, todo aquele sensacionalismo. E ele continuou almoçando. Nossa, que absurdo e tudo. E daí ele conseguiu se enxergar e falar assim: meu Deus do céu, qual é o nível da minha insensibilidade? Que eu tô vendo uma pessoa que acabou de morrer, uma família que acabou de ser dilacerada e eu não consigo me comover com isso. Isso tá errado. Ele disse que na hora desligou a televisão, parou de comer e foi orar e orou por aquela família e orou por aquela situação, né? E compaixão é isso, ela te move a fazer algo, mesmo que você não possa fazer nada assim que pareça efetivo, algo físico, algo cara a cara, vamos colocar assim, tem que te mover a fazer algo, senão não é compaixão. E o que Deus espera de nós é compaixão. E Jesus se comoveu com ela. Esse milagre ele é muito parecido com o que aconteceu com Elias, lá em 1 Reis 17. Depois, se vocês quiserem ler, foi da viúva que perdeu o único filho também. Foi a viúva que tinha alimentado Elias, quando Elias estava lá na época da fome. E aconteceu a mesma coisa, ela levou o menino para Elias, e Elias orou pelo menino. Quando o menino ressuscitou, ele entregou o menino de volta para a mãe. Inclusive a expressão é a mesma usada, né? Quando Jesus entrega o menino de volta, é a mesma expressão usada para falar que Elias também entregou esse menino de volta. Eu queria mostrar para vocês como é que era o lugar onde ele estava sendo esquife, o nome, onde ele estava sendo
levado o corpo. Para vocês entenderem por que o menino levantou e sentou. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Parecia uma caminha. Eu vou compartilhar um aqui que nem é o que eu tinha visto. O que eu tinha visto estava bem bonitinho. Mas eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Tá vendo essa imagem aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Isso aqui, ó. Conseguem ver? Uhum. Tinha essas 4 varetinhas aqui e Uhum. era um caixão aberto. Uhum. Era assim que ele estava sendo levado. Esquife. Esquife, né? Aí algumas Bíblias continuam falando esquife e a maioria traduz para caixão, mas não era um caixão fechado, era um caixão aberto. E olha que interessante que a Bíblia faz questão de falar. Lá no versículo 11 fala o seguinte, que com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Lá no versículo 12 fala assim, ela estava enterrando o filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Tinham duas multidões que se encontravam. Uma multidão seguia Jesus, cheia de fé e alegria por tudo aquilo que estava vendo que Jesus estava fazendo. E uma outra multidão seguia um morto com lamentos e com tristeza. E aí a gente tem que pensar, de qual multidão a gente está fazendo parte? Da multidão que está vendo tudo que Jesus está fazendo e que está se enchendo de fé, ou da multidão que está seguindo os mortos e se lamentando por aquilo que não tem mais jeito? Eu me fiz essa pergunta. E a atitude que nós temos vai revelar qual é a multidão que a gente está seguindo. Se a gente tem um coração cheio de fé, de celebração, isso vai revelar que a gente está seguindo a multidão que está seguindo Jesus. Se a gente está com lamentos, com tristezas, com desesperança, a gente está na multidão que segue o morto. E a gente precisa mudar de multidão. Quem você está seguindo? Jesus não poderia tocar numa pessoa morta. Até as pessoas que carregavam o esquife, o caixão, elas ficavam um período isoladas porque elas eram consideradas impuras. Não se podia tocar no corpo de uma pessoa morta. Mas Jesus não só tocou no menino, como ajudou o menino a descer. E ele não ficou impuro, porque a vida de Jesus supera a morte. A pureza de Jesus supera a impureza. É a mesma coisa que aconteceu com o leproso. Se alguém tocasse num leproso, ficava impuro. Mas o poder de Jesus supera a enfermidade, supera todo o mal. A gente tem que se lembrar disso, para a gente se livrar de todo o medo e aumentar a nossa fé. O poder de Deus é maior, ele se sobrepõe a qualquer coisa que seja ruim, que queira dizer o contrário. Mais uma vez, Jesus disse, lá no versículo 14, fala, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Mais uma vez, a palavra expressada, o poder da palavra. E daí a gente vai lá para João. Gente, foi muito legal esse texto, porque eu consegui, inclusive, essa semana, ter uma aplicação prática aqui, conversando com o Mateuzinho, né, com relação a isso. O que aconteceu com João? E aí a gente lembra de todo esse contexto que estava inserido. João estava preso nesse momento aqui do versículo 18. João estava preso e ele foi preso por quem? Não fala em Lucas. Quem estava em João vai lembrar. Respondam-me. Quem tinha aprendido? Vocês não lembram? Na verdade, não. Tá? Eu não entendi, Natália, a pergunta. Falhou na hora que você estava falando. João? Quem que tinha aprendido João? Tá, a gente pegou aqui. Hã? Vocês lembram? O Herodes? Herodes. E Herodes era um homem muito mau. Lembrei. É isso aí. Agora eu não estou lembrando onde que a gente leu, mas eu lembrei que foi em Lucas mesmo. Por causa da mulher. Herodias, exatamente. Herodias, Por causa de Herodias, a mulher do irmão dele. Depois a gente acha onde está escrito. Mas exatamente isso. E quem era Herodes? Herodes era um governador
romano. Então, João estava preso por causa do governo de Roma. Ele estava sendo sofrendo na pele essa. Deixa eu só ver quem é. Como é que fala? Esse jugo, né? De escravidão de Roma. Então, o que acontece? Até agora, todos esses salvadores que vieram sobre Israel, vieram para libertar Israel de povos que estavam subjugando eles. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, todos os juízes que se levantaram para libertar Israel de um jugo político. Então, todos esperavam que o Messias viesse para libertar Israel desse jugo de Roma, esse jugo político. Essa visão de libertação interior, eles não tinham, não entendiam. Poucos entendiam. E apesar de o próprio João Batista ter preparado o caminho, ter falado sobre arrependimento, existia dentro dele também essa expectativa com relação a libertar desse domínio. E ele está lá preso e manda perguntar. Vai lá, os discípulos tinham acesso a ele, mesmo ele preso, falou assim, vai lá, pergunta para ele, a gente vai cair daqui a pouco, e vocês vão. Pergunta para ele se é ele mesmo que haveria de vir ou se vai ter mais alguém. Gente, o próprio João Batista, que foi o primeiro que declarou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, publicamente. E ele, nesse momento, estava em dúvida. E o que eu aprendo com isso? Que existem situações difíceis que a gente passa na vida que realmente vão trazer questionamentos a coisas que Deus falou com a gente, a coisas que a gente nunca questionou, a coisas que em algum momento pareceram tão claras, tão óbvias, mas naquele momento de dificuldade parece que tudo está escuro, que tudo está difícil, que nada faz sentido. Então, o que Jesus fez? Quando foram perguntar para ele, o que Jesus fez? Ele demonstrou. Ele estava já com a multidão, ele já estava curando